A autossabotagem de você não brilhar, você não trazer a potência, a estrela grandiosa, o ser grandioso que você é nessa realidade. Papo Quântico da Gigi de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã. Vamos continuar essa semana, nós estamos falando de autossabotagem, gente. Bom dia para quem está entrando. Vamos falar da autossabotagem, de nós não nos permitirmos sermos a grandeza que somos. Ok? O quanto nós não permitimos que a nossa grandeza, que a nossa potência maior venha para o mundo, que a gente não se permite colocar a nossa voz no mundo, o nosso brilho, as nossas grandes habilidades para contribuir com essa realidade. Então, essa realidade, se você não assume a grandeza que você vai entrar nesse processo de autossabotagem e autoestima muito baixo, porque essa realidade trabalha o tempo todo para te diminuir, para te encolher. Então, praticamente, você passa a maior parte do tempo numa disputa energética, vamos dizer assim, de você expandir e a realidade fazer de tudo para você diminuir. Vamos dizer assim, a gente não pode virar vítima disso, né? Bom dia para quem tá entrando. Dora Santos. Bom dia, Marcelo. Gente, vamos falar dessa autossabotagem, da gente não permitir, da gente trazer para o mundo a grandeza que nós somos, o brilho que nós temos. Esse brilho é aquele brilho que você acorda de manhã, é aquele brilho que te movimenta, aquilo que faz a sua alma ficar alegre. É aquilo que aqui, ó, é aqui no peito que pulsa, aquilo que te chama, aquilo que te atrai. O quanto que a gente está se auto-sabotando, o quanto que essa realidade, gente, as pessoas estão tão condicionadas que a pessoa não, a hora que ela chega no brilho dela num local, incomoda, todo mundo fica incomodado. O quanto que a gente é impedido, né, de trazer. Eu estava ouvindo uma pessoa outro dia, eu achei tão interessante, ela falou assim, não adianta, você pode engordar 200 quilos para se esconder, a sua gostosura de ser humanoide vai incomodar sempre. Não precisa de você se entupir de gordura para se proteger, para impedir que as pessoas percebam o ser maravilhoso que está tendo a experiência através desse corpo físico, porque nós não somos o corpo, né? E o quanto que isso está sendo comprado, a narrativa, né? A narrativa fez a lavagem cerebral mesmo, gente. Não tem jeito, isso aí é direto e reto, o quanto se incomoda. E isso começa dentro de casa. Isso começa dentro da família. É raro você ver uma pessoa que tem um brilho muito grande, uma luz e que a família valoriza e que, né, a turma toda fala, aplaude. Normalmente, vamos falar assim, esse assunto é um pouco proibido, mas tem mães que entram em competição com as filhas, né, assim, um certo perfil, né? Às vezes até um pouco narcisista mesmo, impedindo, trabalhando, minando a autoestima daquela criança desde cedo, para que ela não sobressaia, né? Para que ela não expanda, que ela não floresça, porque a mãe fica enciumada, ou vice-versa, o pai também, mas é mais comum, eu acho, esse é ponto de vista meu, posso estar equivocado, mas é muito comum no universo feminino, né? Essa competição, essa coisa toda. Bom dia para quem tá entrando, que delícia! Estamos falando da autossabotagem, da gente não permitir que nosso brilho, nosso sucesso venha à tona na nossa vida.
que a gente não quer permitir esse brilho, né? Esse posicionamento brilhante que nós somos, essa força, essa luz, essa gostosura que a gente é. E as pessoas ficam muito incomodadas. Quando eu vi, sabe, falando, teve uma live de uma terapeuta e eu achei muito interessante. Ela falou assim, você pode engordar 200 quilos para se esconder, não adianta, a sua gostosura está aí. Ela vai continuar, porque isso é o que você é. Quantos de nós nos mascaramos? Até assustei, o Bento tá deitado ali. Eu coloquei uma cama alta aqui para ele, perto, aqui numa mesa que eu tenho aqui, do meu lado, e ele adora, arrumei uma caminha para ele, aí ele fica ali uma boa parte do dia. Aí ele tá incomodado, virou de costas, ele cobre a patinha com o zoinho com a patinha assim, por causa da luz aqui. Essa hora que eu tô na live é muito grande a luz. Tô rindo aqui, eu até assustei. Ele levantou, espreguiçou, virou pro canto e dormiu de novo. Adoro quando ele fica perto de mim. Bruxa gosta de gato preto perto, né? Tem que ter um gato preto perto, por favor. Gigi, normalmente o que brilha é massacrado. Acontece muito isso. Tem o que brilha por energia, o que tem sucesso no trabalho, mas é diferente. Não, a energia de quem... o brilho, seja ele de qual for, né? No trabalho, na vida pessoal, essa gostosura dos humanoides, né? Nossa, a turma fica muito invocada. Aí o que a gente conversa com pessoas, né? Clientes e tudo, a vida inteira eu tive esse problema. Desde a família, na escola, no trabalho, que... a hora que chega assim, ofusca. E é o que eu falei, tem pessoas que são estrelas e tem pessoas que são satélites, né? E outras são planetas, vamos falar assim figuradamente, né? O satélite normalmente ele orbita os planetas. A luz da estrela, ela reflete, ela é tão intensa que ela pode, né, trazer brilho para os satélites, para os planetas, vida para os planetas. Isso é lindo. Gente, eu tô com um negócio aqui que tá me cutucando, eu não sei o que é, eu acho que você... Bom, vou falar não, porque senão vai ficar esquisito. Bom dia para quem tá entrando. Gente, assim, a entidade, quando começa a me cutucar, é um negócio, né? É na live, isso acontece assim, a hora que eu tô entrando na live, eles gostam de fazer as brincadeirinhas, né? Eu fico rindo. Vai brincando, vai! Esse brilho, gente, a gente entrou numa autossabotagem, todos nós. A gente foi educado, adestrado para ofuscar esse brilho, para se esconder, para não permitir, né, que esse brilho venha à tona, que isso reflita, que isso seja materializado na nossa vida, no nosso entorno de forma grandiosa, criar grandes coisas, uma vida grandiosa, ter grandes negócios, né? Empresas, seja lá o que for, de que forma quiser, né? E isso incomoda, sempre incomoda. E olha, eu levei muito tempo na minha vida para poder entender esse processo. Eu levei muito tempo. Eu perdi, não vou falar perdi, que isso é um julgamento, né? Mas assim, eu comi muita grama, né? Por conta disso, dentro de família e fora também. E eu não entendia. A gente é tão retardado. O humanoide teórico, ele é tão retardado que ele não entende. Ele não entende. Aí quando eu fui entender, né, a parada dos humanoides, gente, meu curso de Criando com as Forças Invisíveis avançado, dia 13 e 14 de julho, ele foi remarcado. E para fazer esse curso tem um pré-requisito de fazer o nível 1, porque não tem como ir para o nível avançado sem fazer esse nível 1, que já é muita informação.
Durante esse curso eu vou dar informações, eu vou dar uma clareza de como tudo isso funciona. Incrível, 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 incrível. Vai ser muito, muito, muito proveitoso, porque na prática vai ficar tão facinho de identificar. Você que tem família ou que tem filhos também, às vezes você tem um filho pequeno. A Lorene estava contando, né, que o mais velho dela brilha muito, que chega a incomodar, às vezes, pessoas da família. E isso ocorre? Claro que ocorre. Oxe, e como ocorre? E aí vem toda essa narrativa, né, vamos dizer, de determinados papéis familiares que são intocáveis, que são grandiosamente maravilhosos, e que as pessoas se esquecem que muitas vezes as pessoas que têm filhos são humanos normais e são narcisistas, e são pessoas com problemas afetivos, emocionais, né? Estão adoecidas, com comportamentos bastante interessantes, né? Assim, a gente precisa parar de ficar romantizando, né? Romantizando determinadas posições dentro da família. Pode ser o ideal que só existe na narrativa, na história, na cabeça, na mente das pessoas, né? Esse ideal, porque ou as pessoas vão para um extremo ou para o outro. Tá muito polarizado, né? Ou então vão para não, né, a pessoa não, ela quer super proteger. E aí estão esses adultos infantilizados aí, né? Aí tem aqueles memes que eu adoro, aquelas charges que eles fazem, né? Aquelas piadas do cara com 40 anos, mais ali, e a mãe tratando ele como um bebê, e ele se contorcendo todo. Eu morro de rir, eu falo, gente, é exatamente isso, né? Tem muita coisa legal, né? Que o pessoal faz, assim, é muito debochado, é muito legal, eu morro de ir. Mais pura realidade, né? Mais pura realidade. E você vê, assim, às vezes uma família, né? Que você tem lá 2 homens e uma mulher, e às vezes os 2 homens voltam para casa da mamãe e a mulher não, né? Mesmo sendo a caçula, nunca voltou. Entendeu? Então você olha aí e você fala, ixi, Maria. Ai, né? A turma joga pedra o tempo inteiro, né? Porque você tá numa posição que você tá incomodando o outro, você tá, né, trazendo consciência, né? O outro tá querendo te atingir o tempo todo, você tá tocando sua vida, criando uma vida, e a pessoa não aguenta. Eu era bem jovem, né? Meu filho tava com, sei lá, uns 12 anos de idade, 10, 12 anos. Meu irmão mais velho, que eu achava que ele tinha sucesso, porque ele ganhava dinheiro muito e tal, mas tinha uma série de situações, né? E ele um dia falou comigo. Ele falou comigo, eu fiquei assim de cara. Ele falou comigo, eu tenho inveja de você. Eu falei, como assim? Eu achava a minha vida, né? Nossa, uma luta. Ele falou comigo, eu tenho inveja de você. Mas por quê? Você faz o que você quer. E eu não tinha consciência disso. Ele falou, eu falei, será que é assim mesmo? Você faz você escolhe, você faz o que você quer fazer. E eu falei, uau! Não, eu tomei um soco na boca do estômago. E aí, né, as coisas vão andando. E a vida é assim. A pessoa, né, verbalizar para você algo assim, foi muito esclarecedor, né? Na minha vida, tudo que foi acontecendo, até como acontece até hoje, tudo. Eu olho e falo, poxa vida, né? A pessoa tem uma pendência, ela não consegue, ela se auto-sabota tanto, né? Ela tá tão envolvida, enrustida com um monte de coisa, e que não quer sair do casulo, né? Não quer crescer. E é isso, né? Essa autossabotagem, ela tá o tempo todo, sabe?
Eu já fiz muito processo, ainda tenho que fazer muito processo de liberação energética, emocional, de muito conteúdo no inconsciente, porque eu fui muito reprimida de forma, né, muito forte dentro da família. E hoje eu olho para tudo isso não como vítima, né, gente? Como quem entende o processo, agradece muito, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por mim mesmo, por ter chegado. Eu falo assim, que eu consegui pegar um caminho que foi além de tudo isso. Porque, honestamente, quando eu olho tudo que eu faço e eu reconheço tudo que eu fiz, o que eu faço na minha vida e tudo, quando eu olho para essas situações familiares, eu consigo olhar e falar, puxa vida, você tá de parabéns, Zelda. Tá de parabéns. O negócio, o bagulho foi doido. Muito doido. Você deu conta. Deu conta de expandir. Por isso que eu sempre falo com vocês. A questão é você expandir. Porque quando você expande, você vai além das situações, de tudo que é pequeno, medíocre, de tudo que... Todos os alfinetes que te espetam. Quando você fica muito grande, aquilo não te incomoda. É lógico, uma farpa no dedo, né? Você tem que tirá-la. Mas você reconhece e tira. Mas aquela farpa não vai atrapalhar a sua vida. Não vai, você não vai ter que amputar um membro. Você não vai ter, sabe? Grandes consequências. Ela só incomoda. E quando ela incomoda, é legal que é um sinal que o seu corpo tá dando. Ó, tem que tirar esse negócio aqui que não tá legal. Então, quando você entende que a expansão é a única forma... É a única forma. E aí tem uma série de conceitos que foram se misturando nisso e foram virando assim, espiritualidade. Eu hoje tenho um conceito um pouco diferente, diferenciado dessa... porque eu sou uma pessoa espiritualizada. Hoje eu entendo que o negócio é expandir mesmo. Você pode acessar tudo, inclusive outras dimensões, com a sua consciência cada vez mais expandida, sem forma e estrutura, seja ela doutrinária, religiosa, entende? Isso foi o pulo do gato na minha vida, que eu consegui fazer esse trabalho, eu consegui transcender, né, vamos dizer assim, expandir tudo isso e abrir mão de um monte de coisa que eu vi que só servia para limitar, porque tinha muita definição, muita forma e estrutura, e eu fui abrindo mão disso. Na medida que eu fui expandindo, eu fui vendo que tudo era isso, né? Era só isso que, vamos dizer, que transforma. A base da transformação é a expansão de consciência. Que eu fui entendendo que a mente é uma coisa, a consciência é outra. O espaço de consciência não é o mesmo espaço que você fica ali com aquela conversa mental. E aí eu fui acessando esses espaços, abrindo espaço, expandindo. Aí fica legal, porque você começa a se liberar, e ao invés da gente ficar aprisionado na forma e estrutura, a gente ir além de tudo isso. E aí a gente vai ficando mais expandido, a forma e estrutura ela vai ficando pequena, sabe aqueles filmes de desenho animado que o personagem vai ficando gigante, grandão. Quando você cresce muito, você expande muito, as coisas ficam muito pequenas, os fatos, as picuinhas. Aí na questão de perdoar, que você olha aquilo de o ponto de vista, o ângulo é tão diferente que você olha e fala, tá tudo certo. Você tá tão bem resolvido, você tá tão preenchido de você tá num espaço de plenitude mais profundo, você tá dentro do seu universo. Você expande para dentro. Aí ninguém te segura. Ninguém te segura. Quando você expande para dentro. Que essa que é a verdadeira viagem que o pessoal gosta de chamar espiritual. Não é nada fora, é tudo dentro. Eu nasci com essa porta aberta.
E levei a vida inteira para poder compreender, né? Entender isso melhor, lidar com isso. Então hoje, assim, hoje eu fico vendo, né? A questão da autossabotagem. E eu fico observando as minhas autossabotagens, né? Profissionais e tal. Às vezes eu olho, eu já estou conseguindo separar o que é autossabotagem e o que é escolha. Tem coisas que eu tô conseguindo elaborar melhor isso internamente, que eu olho e falei, eu escolho fazer um caminho assim, assado, dessa forma e tudo. Por que eu tô escolhendo isso? Porque eu escolho ter mais tempo, eu escolho ter momentos onde eu possa mergulhar no meu universo interno, porque senão eu fico só no externo cuidando de todo mundo, de negócio, de curso, de atendimento. É legal, mas eu tenho que ter um tempo de mergulhar dentro, senão eu não consigo, eu não funciono, eu estresso, sabe? E aí eu começo a me perder, é uma coisa assim muito estranha, eu fico realmente perturbada. A Lorene, que legal. Gigi, eu estou entrando nessa fase, mas não consigo mais dialogar com todos. Me cansa. Sim. Por exemplo, tem uma pessoa próxima que gosto muito, mas não consigo mais conviver com ela. As reclamações, sim. É isso aí. A gente deixa a pessoa reclamar sozinha, porque não dá pra interagir. Né? A tendência nossa é ir deixando as pessoas no meio do caminho mesmo. Conversas e energia mesmo. Eu escolho ficar mais na minha. Sim. E a gente vai se abstendo, né? De um monte de coisa. Sem ter que esfregar isso na cara de ninguém, sem ter que pegar nenhuma bandeira e nem achar que vai mudar o outro ou escolher mudar o outro. Você pode escolher as coisas dentro do seu universo. Agora, o outro é outro. O universo dele. E ele não sabe, a narrativa dele, todo o pano de fundo, toda a estrutura do ser dele está calcado nessa forma de ser, de reclamar, de ser vítima, né? É um personagem que ele tá tão fundido, né? Ele tá tão fundido na persona dele que ele não consegue perceber e tá tudo certo. Tá tudo certo. Vida que segue. E não é a gente entrar em julgamento, apontar e falar, você é nada disso. Entender o universo do outro, como que ele funciona e criar a interseção. Relacionamento, você vai, quando você tá expandido, você tá nessa forma assim grandiosa sua de ser, você tá expandindo consciência realmente, você vai fazer o quê? Você vai criar um espaço de interseção, vamos falar, sabe aqueles dois conjuntos, quando juntam, não tem um espaço de interseção? Você vai criar essa interseção com o outro da maneira, você vai dosar a interseção. Um pouco mais, um pouco menos. E tem relacionamentos que você já não vai escolher ter interseção nenhuma, zero, e tá tudo certo. E tem relacionamentos que são muito próximos, familiares, e você manter, isso é um exercício. Eu falo que esse desafio é o grande exercício, de você manter uma interseção que seja confortável para você. E pode ter certeza que tem como. Ixi! É um exercício e tanto. Bom dia para quem tá entrando. Quem tá entrando agora, assiste a live desde o início e depois, porque hoje tá bacana, hein? Eu já entrei que nem metralhadora, né? Autossabotagem do nosso brilho, da nossa grandeza, né? O tanto que a gente se autossabota, né? Que a gente foi treinado para isso, para não trazer esse brilho, essa estrela que nós somos para a Terra, para nossa vida, para o dia a dia, nas mínimas coisas, gente. É fazendo uma comida, é conversando com uma pessoa, é tratando de um trabalho, é o que for. Esse brilho, essa potência, é você estar empoderado disso sem... Gente, é óbvio que quem tá no espaço de consciência empoderado não vai diminuir ninguém, nem passar por cima, nem pisar. Isso aí não é, isso aí já é outra coisa.
Não cabe. Se você está realmente expandido, quando você olha para o outro, você respeita o outro, mesmo ele da situação que ele estiver. Agora, existem casos extremos, né, que aí chama a polícia. Chama a polícia. Então, assim, são muitos desafios que a gente está vivendo numa realidade onde a frequência vibratória energética está muito doida. Você tem todas as faixas vibrando e tem muita a base, né, dessa corrente vibratória energética está muito densificada, porque esse é o papel dessa realidade, baixar bastante para poder colher a energia que eles gostam, né? Eles gostam dessa energia bem densa, assim, bem, né? E aí tá lá, ó, tá tudo lá. Vamos lá pescar. Eles vão lá retirar tudo isso, colher, né, essa energia. E na medida que você vai expandindo, você fala, oh, poxa vida, não é julgamento, é olhar, entender o processo e não se vitimizar diante dessa realidade. E você realmente escolher sobrecriar, criar além, expandir, 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 sempre. E aquele parente, aquela pessoa às vezes muito próxima que só quer ficar reclamando, você deixa a pessoa reclamar, mas você vai criar uma interseção. Tem pessoas, às vezes, que a gente convive, que são pessoas espetaculares, que tem um lado maravilhoso, mas tem o vício da reclamação. E a gente vai criando uma forma de lidar com essas pessoas. E você pode escolher, poxa, uma pessoa às vezes é tão bacana, tem tanta coisa legal, eu não vou excluir essa pessoa das minhas relações, de jeito nenhum. Mas tem um ponto de contato, tem interseção, que você vai criando num equilíbrio. Essa é a arte de viver. Antigamente a gente falava assim, sabe, lá em Minas Gerais, a gente falava assim, né? Tem que ter jogo de cintura. Eu adoro isso, gente. Aí tem que ter jogo de cintura, eu acho fantástico, né? Pra desviar, assim, né? As balas vêm, desvia daqui, desvia dali. Eu adoro isso, jogo de cintura, né? E a gente vai, isso é sabedoria, né? Sabedoria. E receber de tudo e de todos. É muito legal. É muito legal. Quando a gente tem, às vezes, que a gente tem um universozinho da gente, que a gente vai criando, mas às vezes tem hora que você tem o quê? Você tem que ter um prestador de serviço, uma pessoa para vir fazer alguma coisa para você na sua casa, e você vai ser testado. Vai ser testado, né? Pra ver se você realmente tá que nem aquele prego no angu, ou se tá aquele prego na parede, que pode botar um quadro bem legal lá, né? Você pode botar um Picasso lá na sua parede. Seria se blindar da energia? Não tem nada de blindar, não. Da reclamação? Não. Tudo que você criar, você vai criar uma barreira. Quando você cria barreira, o que acontece? Nada chega a você. Nem a reclamação, a energia da pessoa, nem nada, deixa passar. Eu tenho uma tia que fala, não deixa entrar no coração. Olha que interessante. Muito bonito isso que ela fala. Faz sentido. Mas existem ferramentas, sabe, Lorena? Para você lidar com isso. Só que eu não posso falar aqui porque tem direitos autorais. Não dá para falar aqui. Mas tem muita ferramenta, né? E é uma arte, gente. É uma arte. Dá um curso. Isso dá um curso. Ai, mas é muito legal, viu? Eu fico rindo. Você tem que se divertir, sabe? Você tem que expandir, estar bem e se divertir. Porque agora, se a pessoa te cutuca, se aquela pessoa tá apertando os seus botões, você tem que trabalhar tudo aqui. Que na medida que você resolver isso aqui dentro, e essa pessoa até sai do seu caminho, desaparece, ou então muda também, para de reclamar, reclama menos, sabe? Muda muito, viu? Porque a gente aqui cria tudo, a gente atrai como um imã.
Aí começa a olhar onde que eu tô reclamando, aonde que eu tô aqui sendo vítima, aonde que eu fico reclamando internamente. Porque a gente tem tudo, tem um nível de sutileza. Eu às vezes me pego fazendo umas coisas, eu falo, gente, isso aqui é uma reclamação, isso aqui é um vitimismo bem sutil. Ah, Giselda, eu te peguei, para com essa bobagem, para com essa palhaçada. É assim que eu faço comigo. A gente tem muita reclamação interna, a gente, né, que às vezes não percebe. E o outro tá ali esfregando a cara da gente. Entende? Trabalhar dentro, internamente, para poder liberar tudo isso. Tá bom? Gente, essa live tá bem legal, viu? Vocês assistem ela desde o início, que isso tá uma aula muito boa, bem rápida. Hoje eu tô papum, que eu tenho compromisso às 9 horas aqui, eu não vou poder ficar muito tempo. Agora eu quero falar para vocês o seguinte. Dia 13 e 14 de julho eu vou dar Forças Invisíveis, Criando com as Forças Invisíveis avançado. Quem quiser assistir, aprender e entrar nesse curso, né? Isso é uma aventura, gente. O que eu vou passar ali é muito grandioso. Tem que ter sido feito o nível 1, tá? Criando com as Forças Invisíveis, nível 1. Esse é o pré-requisito. Agora, sábado agora, tem uma oportunidade para todos. Né? E eu criei, o que eu criei aqui? Entrando o fluxo quântico com dinheiro. Fluxo quântico com dinheiro. Vocês lembram que ontem no final da live eu fiquei pá. E aí encerrei, fui fazer outras coisas, veio direitinho. Porque é legal que vem uma clareza, né? Fluxo quântico com o dinheiro. Porque depois eu vou criar fluxo quântico com os relacionamentos, com um monte de coisa. Eu vou usar várias ferramentas, são inúmeras ferramentas. Eu pego, né? Eu abro, aí eu falo que eu tenho um armário de ferramentas e esse armário já virou um cômodo e gigante, porque é muita coisa. Eu vou entrar para dentro da minha sala de ferramentas, que é bem grande, e vou pegar todas as ferramentas de acordo com o campo se apresentado, as pessoas que estão ali presentes e as não presentes, pode presentear um querido. Então eu vou entrar no fluxo quântico com dinheiro. Aí, quando a gente fala dinheiro é um dos itens da abundância e da prosperidade. Então eu vou trabalhar com abundância, prosperidade e dinheiro. E eu vou trabalhar para liberar todas as barreiras, liberar tudo. Gente, vai ser um negócio assim, é um fluxo quântico mesmo. Eu espero que vocês se animem, né? O valor é ridículo, é muito assim, continua sendo aqueles valores, né, que eu tô trabalhando para ninguém reclamar de mim, tá? É um trabalho em grupo às 8 da manhã. Ok? Eu fico aguardando a inscrição de vocês. Já tem bastante gente fazendo inscrição. Não deixa para a última hora. Gente, todo mundo pode fazer, né? Por favor, R$38, por favor, né? Não dá para dizer que não dá para fazer. Ok? Abre espaço, baixa as barreiras e vamos para o fluxo quântico com dinheiro. Tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Eu espero estar aqui com vocês amanhã. Tá bom? Beijo grande, gente. Tchau.